Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo, você que é um atraído pela Palavra de Deus, que tem feito com a gente essa experiência no nosso canal, você que tem caminhado com a gente, que tem experimentado desse poder, dessa potência que a Palavra de Deus realiza em cada um de nós. Isso, de alguma forma, é interessante, porque a gente pode ver esse poder da palavra, até mesmo pelas leituras que a gente tem acompanhado nesses dias, porque ontem Pedro dizia para aquele homem, né? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus. Então, ou seja, eles proclamam uma palavra de libertação pelo poder de Jesus. E a palavra que eles proferem pelo poder de Jesus é o que cura aquele homem. Então a gente pode entender também essa graça de Deus que vai movendo os corações, essa graça de Deus que vai realizando, sabe, essa obra dentro dos corações e na vida dos homens, sabe? Então, é a potência que tem a palavra de Deus na vida daquele que crê. Porque hoje também, Pedro e João vão dizer, porque a primeira leitura começa dizendo, né, que o paralítico, ele não desgrudava de Pedro e João. E o povo, muito assustado, começou também a correr atrás de Pedro e João para perguntar, para querer saber, para querer um milagre, para querer também uma cura. E aí Pedro vai dizer que tudo foi feito não por eles, que as pessoas não têm que ficar pegadas a eles, porque nada foi feito por eles, mas pelo poder do nome de Jesus, o mesmo Jesus que eles crucificaram, mas que Deus o ressuscitou. E Pedro vai trazer um elemento importante. E também, além disso, baseado na fé deste homem, porque ele escutou a palavra que nós dissemos e acreditou. Então a palavra de Deus, ela tem um poder sobre nós e ela tem o seu poder potencializado quando nós acreditamos. Então também dos chamados da liturgia de hoje para nós é confiar, acreditar na palavra de Deus, acreditar que a palavra de Deus ela vai realizar os seus efeitos, acreditar que a palavra de Deus pode ter um poder sobre a minha vida. Então esse é o chamado da primeira leitura também para cada um de nós. Eles vão também chamar a atenção das pessoas, dizendo assim, vocês crucificaram ele, vocês não o aceitaram, não compreenderam, escolheram e preferiram soltar um assassino. Mas tudo isso vocês fizeram por ignorância. Ignorância em que sentido? A igreja entende que existe uma ignorância, que muitas vezes nós fazemos coisas porque não conhecemos na plenitude. Por exemplo, muitas pessoas não conhecem a profundidade da doutrina e acabam fazendo coisas erradas por ignorância. Só que essa ignorância é chamada pela igreja de uma ignorância vencível. O que é essa ignorância vencível? Uma ignorância que eu posso superar. Então, a partir do momento que eu entendo que determinadas coisas eu posso superar buscando, estudando, me comprometendo, então isso, quando eu não busco um conhecimento que a gente pode chamar de um conhecimento que é devido, ou seja, eu não conheço a doutrina da igreja, mas o catecismo da igreja está disponível para quem quiser ler e estudar. Então não é desculpa você dizer que não conhece a doutrina da igreja. Então isso, que é um conhecimento devido, quando eu não busco, ele se torna também um pecado na minha vida. Porque eu não estou buscando aquilo que está disponível para mim. Eu não estou me alimentando daquilo que deveria. Eu não estou fazendo uso daquilo que deveria usar. Que é na mesma linha, que eu abro um parênteses aqui para dizer, que é quando a gente não faz as coisas que deveriam fazer. Por exemplo, um padre que não celebra a missa e não atende as pessoas, uma mãe que não cuida dos filhos, um trabalhador que não cumpre o horário de trabalho. Eu tenho que cumprir as regras. E de um cristão espera-se que ele estude, que ele busque, que ele se envolva com as coisas. Então, São Pedro vai dizer que a gente pode até partir de uma ignorância, mas essa ignorância, ela precisa ser vencida. Eu preciso sair dessa ignorância pelo estudo, pelo comprometimento, pela busca. E essa saída da ignorância é o que vai levar, como ele diz, que vai me levar a uma conversão. Porque quando eu conheço a verdade, e a palavra vai dizer isso, conhecereis a verdade vos libertará. Quando eu conheço a verdade, então a verdade ela me chama a uma conversão.
A verdade, ela me leva a uma penitência. Vamos lembrar aqui de Jonas. Quando Jonas pregou a verdade para Nínive e divulgou para eles que eles estavam cometendo um pecado, o que o povo de Nínive fez? Penitência. E a penitência e a conversão do povo de Nínive levou eles à salvação. Então, muitas vezes, o conhecimento ele é necessário para que a gente faça a penitência, se converta e aí sim se encontre verdadeiramente com a salvação. No Evangelho, a gente vai ver que pós o episódio de ontem de Emaús, né? Eles voltaram para lá e aí vão contar que reconheceram Jesus no partir do pão, porque a última ceia, reconhecer Jesus no partir do pão, é também valorizar o evento, valorizar o mistério de Jesus e aquilo que ele realizou na última ceia. Jesus, na última ceia, se entregou aos discípulos. E isso ficou com um símbolo muito forte para eles. O símbolo daquele que se entregou por mim. Então, eles vão reconhecer ele no partir do pão. E aí ele vai chegar e vai se apresentar, eles vão ficar assustados, pensando que é um fantasma, vai dar aquele medo, aquela coisa toda. Mas ele vai falar, olhem as minhas mãos e os meus pés. Por quê? Porque o ressuscitado, ele conserva as marcas da sua paixão. Para quê? Para não esquecer do caminho que ele fez. Por isso que muitas vezes na nossa vida, a gente vai estar vivendo uma vida nova, mas às vezes ainda vai ter as marcas do caminho que nós fizemos. E as marcas do caminho, elas não são uma coisa ruim. Elas podem ser para recordar por onde nós passamos, de onde Deus nos tirou, o que Deus me fez, de onde Deus me libertou, a obra de Deus na minha vida. Então, as marcas que nós trazemos, às vezes os traumas e as situações, elas não precisam ser olhadas somente como coisas ruins, mas elas podem ser vistas também como os lugares de onde Deus me tirou. As situações em que Deus manifestou a glória dele na minha vida. A gente vai ver também que depois dele mostrar os lados e tudo, ele abre a inteligência deles, mais uma vez falando desse ponto importante do conhecimento, ele abre a inteligência dos discípulos para eles compreenderem todas as coisas, compreenderem as escrituras. A gente precisa muito disso, de rezar pedindo essa sabedoria de Deus, para ter a consciência aberta para as coisas de Deus, para que a gente compreenda os movimentos e as graças daquilo que Deus está querendo manifestar. E aí, a gente vai ver também que, começando por Jesus vai revelar para eles que essa palavra, ela precisa ser manifestada ao mundo, começando por Jerusalém, mas ela precisa ser pregada a todas as nações. Só que agora não é mais ele que vai pregar. Então aqui a gente vê também o início do ministério apostólico, onde Jesus está dizendo, essa mensagem ela não pode ser anunciada só aqui em Jerusalém. Ela precisa ser anunciada a todo mundo. Ela precisa sair daqui e chegar a outras pessoas. E vocês são responsáveis por isso. Aqui começa a obra. Eu fiz, eu ensinei e dei testemunho. Agora a obra é de vocês. E é muito bonito, porque às vezes a obra é pesada, a missão é pesada, é difícil, a evangelização tem perseguição, tem contrariedade. Mas, cara, sabe o que dá sentido à missão? Ver que Jesus passou por tudo isso primeiro. E ver que depois de passar por isso, ele ressuscitou e foi para o céu. Então é isso que dá sentido à minha missão. Às vezes eu tenho vergonha de falar, porque alguém pode me retaliar, pode não compreender. Mas Jesus foi retaliado e não foi compreendido. Passou pela cruz e chegou ao céu. Então, Jesus ele deu o maior exemplo. Ele fez primeiro. E agora é a minha vez de fazer. Agora é a minha vez de passar. Agora é a minha vez de sofrer. Agora é a minha vez de abdicar. Agora é a minha vez de renegar o pecado. Agora é a minha vez de renegar a mentira, a timidez e seguir adiante. Então, que isso também faça sentido na sua vida. Que quando você tiver vergonha de anunciar ou pensar que mas se eu falar isso, as pessoas não vão me entender ou vão se afastar de mim. Jesus passou por isso primeiro. Ele fez primeiro. Então agora é a nossa vez e nós temos que ir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.